Boa noite, pessoal. Sejam muito bem-vindos aí. Enquanto o Instagram informa os nossos seguidores, hoje nós temos uma participação especial do Guilherme Marques, da equipe da Escama Forte, e nós vamos falar sobre a deficiência mineral na água de criação do camarão e as alternativas de suplementações, né, minerais, até via ração que temos. Tá? Então eu agradeço a participação dos colegas, fico aqui só aguardando a entrada do Guilherme. Tá? Só mais um minutinho. Tá? Eu procurei entrar 20 horas aqui, ele já deve estar. O Alex já entrou, tudo jóia, Alex? O Alex aqui articulou essa live aí com o pessoal da Escama Forte. E só aguardar o Guilherme. Ele deve entrar com uma Escama Forte, né, Alex? Então, só aguardando aí o Guilherme entrar, tá? Eu já queria adiantar as desculpas aí, o Guilherme é oceanógrafo, não é engenheiro de pesca, tá? Bom, a Escama Forte entrou, então o Guilherme deve solicitar a participação, ok? Solicitou aqui. O Guilherme entrar. Já está entrando, tá? Só um minutinho. Opa! Boa noite, Guilherme. Tudo jóia? Boa noite, professor Pedro. Tá me escutando bem? Tá me vendo bem? Tá tranquilo aí? Tô Só aguardar você organizar aí o seu vídeo. Espera aqui. Tá legal. Aguardando. Beleza? Pronto. Tranquilo. Pronto. Está um pouco escuro, mas... Legal. Eu gostaria inicialmente de agradecer a participação da equipe da Escama Forte, né? O Guilherme está conosco aqui, o Alex articulou, junto com a Laís Barbosa, né? E agradecer em nome do Alfredo, né? Nosso amigo lá, e aproveitar logo antes de começar a pedir novamente desculpas ao Guilherme, porque achei que ele era engenheiro de pesca também, que a gente vive no mundo de engenheiro de pesca, né? Então, Guilherme é oceanógrafo, né, Guilherme? Sim, Correto? oceanógrafo de formação, formado na UFMA. O FMA, Maranhão, né? Legal, Sim, legal, sim. muito bom, muito bom. E daqui a pouco a gente até tive a ideia agora de a gente aproveitar entre o engenheiro de pesca e o oceanógrafo, nós temos alguns pontos em comum, né? E um deles é a nossa navegação, né? Que a gente aprende todo. Daqui a pouco a gente começa aqui a navegar pela nossa live, né, Guilherme? E agradecer aos Certo. colegas aí de todo o Brasil que estão acompanhando conosco. Hoje nós vamos falar de uma especialidade que o Guilherme desenvolve lá junto com a equipe da Escama Forte, que é tratar da deficiência mineral na água de criação de camarões e alternativas de suplementação mineral via nutrição. Você pode falar um pouquinho desse problema, Guilherme, aí na carcinicultura, esse problema relacionado ao nosso tema? Tranquilo. Então, Pedro, assim, é conhecimento de todos, assim, o quanto a cassinicultura ela vem crescendo, o setor da cassinicultura que trabalha com camarão marinho em água doce, assim. Talvez hoje, se a gente tiver um censo atualizado, em comparativo ao último, a gente vai ter, acho que, uma surpresa grande, assim, porque eu acho que boa parte dos novos empreendimentos da cassinicultura estão mais voltados para água doce mesmo do que talvez em regiões mais costeiras, né? E isso traz benefício por um lado, né, para quem trabalha com regiões
menos especulação, né? Tem preços melhores. E o camarão também dá para se trabalhar ali, entre aspas, em 0 de salinidade até 60 de salinidade. A gente sabe que o 0 não é bem 0 assim, mas para quem trabalha com baixa salinidade, existe um certo problema que na maioria das vezes ele vem aparecer, e às vezes chega a ser um problema sanitário, que é a deficiência mineral, né? A gente tem um organismo marinho que trabalha, que no seu ambiente natural, está trabalhando ali, vive num ambiente de 35, 32 ppt de salinidade, e a gente vai cultivar ele, na maioria das vezes, no interior, né, do Brasil, com água de poços, com água de riachos, às vezes com salinidade 0,04, 0,01, e naturalmente você vai ter deficiência mineral nesse tipo de ambiente, e são os locais assim, né? A gente trabalha com litotânio, faz um trabalho técnico assim para a empresa Primacia, que é uma empresa que faz a extração do litotânio e trabalha com ele via nutrição, trabalha via animal, trabalha via vegetal, e eu faço um trabalho para eles ali voltado para a parte técnica do camarão, né, especificamente. E essa região que trabalha com água, que trabalha com camarão marinho e água doce, é uma região que, por ter essa deficiência, o produto acaba encaixando ali perfeitamente no sentido de fornecer aquilo que o animal tem como deficiência, né, que tem como necessidade, né? E são locais, assim, apesar de ser utilizado em outras modalidades de cultivo, outros sistemas de produção, mas o cultivo em água doce, o produto se sai muito bem, assim, e traz um benefício bem significativo e rápido ao cliente, assim, ao produtor. Muito bom, muito bom. Guilherme, só para a gente tornar um pouquinho didático, né? E eu estava lembrando do que eu estava comentando com você aqui, a questão do engenheiro de pesca, do oceanógrafo, da questão da navegação, né? Então, pelo que eu estou entendendo, o litotâmio, né? Nós temos um problema, que é o tema da nossa live, né? A deficiência mineral. Então, para que o pessoal entendam aí, os produtores, consultores, os alunos que estão acompanhando a nossa live, né? Nós temos um problema e o litotâmio, né, pode ser um atalho para encontrar a solução mais rápida a esse problema, correto? Então, dá para você explicar melhor aí como é essa questão do litotâmio, como que ele pode, nessa nossa navegação, né, o produtor quer ter um resultado, ele está lá em águas continentais, tem algumas deficiências minerais, precisa resolver esse problema. E aí o litotâmio que você trabalha, ele pode se tornar um atalho para o produtor encontrar logo esse resultado, né? Você pode falar um pouquinho mais do litotâmio nessa consideração? Falo sim, assim, vamos entender um pouco a origem da situação, né? O litotânio, ele nada mais é do que um produto à base de algas marinhas. Então, assim, essas algas marinhas, elas estão ali quase que estão fossilizadas, assim, existe uma certa jazida no Brasil, e a Primacia, que é a empresa responsável, hoje está na Bahia, por essa extração, tem a licença outorgada pelo IBAMA para a extração desse biomineral, né? Ela faz a extração no oceano, né? Então, o que acontece? A gente tem um material que não simplesmente é mineral, né? Mas a gente acaba chamando de biomineral por ser um mineral de origem orgânica, porque anteriormente foi um organismo. Então, assim, a Primacia vai lá, faz a extração do leito oceânico, traz ele para a terra para fazer o beneficiamento, transforma em pó e daí vai caminhar para alguns segmentos, dentre eles o segmento do camarão. E aí o que acontece? O litotânio, como produto,
ele traz mais de 16 aminoácidos, assim, não é simplesmente um biomineral, como ele tem origem orgânica, ele traz os aminoácidos ainda da proteína lá, resquício das proteínas, ele vai trazer com ele uma porrada de mineral de origem marinha. Então, a gente sabe que o mar tem basicamente a tabela periódica inteira ali dentro dissolvido, e o litotânio acaba trazendo, no caso, o nome do produto comercial é o Lotar. O litotânio acaba trazendo junto dessa gama de vários minerais que tem no oceano, acaba trazendo junto dentro do próprio componente do produto, e aí a gente tem um produto biomineral riquíssimo em tantos macro minerais quanto micro minerais, que são extremamente importantes, principalmente para uma espécie que é marinha e especificamente trabalhada em água doce. Assim, quando ele é trabalhado em água doce, naturalmente os ambientes tendem a ter deficiência mineral. E o produto Lotar, ele acaba sendo indo de encontro, né, como tu bem comentaste aí em relação à união dos fatores, né, é uma possibilidade, é uma alternativa de solução para a utilização desse produto para resolução de problemas de deficiência mineral nesse tipo de ambiente, né? Sendo que a gente tem resultados interessantes também em outros tipos de ambiente, a gente pode falar ao longo da live aí sobre a situação. Sim, vamos sim falar. Mas especificamente falando sobre água doce, é bem interessante. Lotar é o produto comercial do litotâmio, correto? É o nome comercial. Certo. É o nome comercial. Certo. Litotânio é a alga, a alga marinha, né? É o gênero da alga. Perfeito. Então, didaticamente, nós temos o problema lá da deficiência mineral, né? O Lotar, né, o produto aparece ali como um atalho, a gente estava parafraseando aí para entender melhor, né, a nossa navegação. Mas é possível existir outros produtos também que possam corrigir essa questão mineral, e ele pode ser confundido, o Lotar, com outros produtos que tenham essa função semelhante? Sim, você vai ter no mercado várias opções, né? Depende do uso de quem for fazer, se for uso via nutrição ou se for uso via água, via ambiente, né? Você tem sim outras alternativas para utilização. E aí vai de cada situação, né? Tem produtor que está necessitando de aumento de alcalinidade, e aí você vai ter uma gama de minerais que podem elevar a alcalinidade. Tem produtor que tem uma alcalinidade boa, de poço, acontece muito isso. Às vezes o poço tem uma alcalinidade boa e a dureza não é tão boa. Às vezes a dureza é muito boa e a alcalinidade não é tão boa. Então, assim, aí você vai pensando produtos no mercado que te atendem pontualmente. Isso aqui aumenta a alcalinidade, ou aquele outro aumenta a dureza, esse outro aumenta a dureza de cálcio, esse outro aumenta só a dureza de magnésio, e você vai modelando cada situação. O Lotar, em comparativo com o que se tem no mercado, a gente já fez alguns testes via laboratório, com o professor Luiz Otávio, no LACAR, na Federal Rural de Pernambuco. Chegou a publicar, a gente tem apresentação na última FENACAN também relacionada a isso. A gente tem algumas amostras, né, em relação à amostra científica, né, de comprovação do aumento da dureza de cálcio, do aumento da dureza de magnésio, do aumento da alcalinidade, tudo num pacote só. Né? Como ele tem muito mineral, ele acaba, além de influenciar a alcalinidade, por ser um carbonato de cálcio, acaba elevando também vários outros minerais, dentre eles cálcio e magnésio, né? E daí ele consegue aumentar a alcalinidade e dureza ao mesmo tempo. Então e sem mexer muito no pH, que é um negócio interessante quando é dissolvido na água. E aí, o que tu vai ter no mercado, que cada um mexe em uma coisa, especificamente, para quem
tá em campo sabe muito bem disso, né? O que é alcalinidade, o que é dureza. Às vezes a dureza tem muito cálcio, mas não tem quase nada de magnésio, ou ao contrário, às vezes tem magnésio, mas não tem cálcio, né? A dureza total pode estar até alta, mas está meio desbalanceada entre a relação entre dureza cálcica e dureza de magnésio. E o Lotar ele tem condição de aumentar, por ter uma gama grande, aumenta tudo em conjunto, né? Aumenta a alcalinidade, aumenta a dureza, aumenta cálcio, aumenta magnésio em conjunto, né? Eu falo aqui dos macro, né? Fora os micro, né? A gente está falando aí de, no total, mais de 50 minerais em conjunto do produto, assim. Se torna bem interessante para a cassinicultura. Para a cassinicultura, esse tipo de situação, quando você acaba tendo um blend de mineral e natural, né? Está tudo unido ali. Muito bom. Eu estava já pensando aqui na próxima pergunta, mas você já começou a responder ela, né? A gente está lá, o produtor está precisando resolver essa questão da deficiência mineral. Nós estamos aqui na nossa navegação de engenheiro de pesca, de oceanógrafo, tentando encontrar algum atalho, e o Holotar é um atalho importante, né? Segundo a sua explicação. E, além dessa sua explicação, isso gera para o Lotar, né, para o produto, uma oportunidade importante para o produtor conseguir alcançar esse resultado aí, né, de resolver a sua deficiência mineral, né? Então, sobre isso que você estava explicando, estava mais relacionado a isso, correto? Ou você quer acrescentar mais alguma... Por que ele realmente uma oportunidade? O que o produtor deve pensar? É mais ou menos o que você estava tentando explicar aí, né? Sim, sim. Eu estou falando um pouco relacionado a mais, assim, mais específico o produtor de baixa salinidade, né? É uma realidade de baixa salinidade. Assim, atende outras situações também, o produto acaba atendendo também, então... mas esse produtor de baixa salinidade... Eu posso fazer uma pergunta que o colega fez aqui? Este produto pode ajustar via ração, como ele tem magnésio, para ajustar a dureza magnesiana, e um outro colega fez quais seriam os minerais, deixa eu ver aqui, quais os principais minerais que esse produto apresenta, né? Aí esse ajuste na ração e esses principais minerais aqui. Vamos ver a nutrição, vamos por partes aí. Certo. Sobre via nutrição, né? Se pode ser utilizado via nutrição e tal. Sim, ele é utilizado via nutrição nos cultivos de deficiência mineral, né, na maioria das vezes. E aí, quando eu falo de cultivo de deficiência mineral, ele vai de um simples cultivo tradicional de 10 camarões por metro num ambiente de água doce, puxando água de um rio, puxando água de um poço com baixa salinidade, a mesmo um ambiente onde a água é salinizada artificialmente, onde muitas das vezes os minerais acabam balanceando muito, eles sobem e descem ao longo do cultivo, porque é um sistema fechado, muitas das vezes. Então acaba que esses minerais ao longo do cultivo uns sobem, outros descem. Eu tive caso em São Paulo que não sei se o Bruno está assistindo aí, mas assim é um caso bem de exemplo, assim, que não foi num cultivo de salinidades baixas, mas foi um cultivo de salinidade artificialmente trabalhado, onde o camarão passou, acho que 1 semana, 2 semanas travado no crescimento, e aí o Bruno trabalhou, hoje é consultor, trabalha com consultoria em cultivo de camarão. O Bruno entrou em contato, a gente ajustou ali um protocolo. Ele está aqui, ele falou que estava aí, o Bruno. A gente ajustou um protocolo e aí ele utilizou, né, e o produto via nutrição, né, como foi a pergunta, e o animal voltou a crescer, né, saiu da inerte de não crescimento. Eu não tenho certeza, o Bruno pode confirmar o tempo que foi, mas se eu não me engano foi de 1 semana, 2 semanas travado o crescimento, e aí ele utilizou o Lotar via nutrição. Acho que no primeiro momento não estava muito acreditando na situação, mas o camarão dele conseguiu se recuperar e conseguiu produzir, ele conseguiu produzir e finalizar o cultivo, né?
é uma coisa que acontece muito também, né? Essa situação de camarão travar, normalmente 4, 5, 6 gramas, normalmente ligada à deficiência mineral. E o caso específico dele é interessante porque tinha mineral na água. Tinha um mineral porque era salinidade 15, água salinizada artificialmente, mas possivelmente talvez não estava tão balanceado assim em relação aos minerais, e o produto entrou via nutrição e compensou. Ó, o Bruno colocou aqui, 15 dias travado, né? Recuperou Ganho de peso diário. Em 12 dias. O ganho de peso diário. Então, assim, é interessante, eu sempre falo assim do caso dele, que eu achei muito interessante. Para mim foi a primeira vez que aconteceu num sistema dessa forma, né? De água salinizada artificialmente, e o camarão conseguir recuperar via nutrição. O rapaz que perguntou, que eu não lembro o nome, sobre via nutrição, sim, a gente usa bastante via nutrição. Alguém acho que perguntou também. Quantas gramas por quilo de ração, né? Outra pessoa perguntou aqui, já via nutrição, né? Quantas gramas? Qual foi o protocolo utilizado, mas assim, normalmente a gente trabalha por volta de 2,5% a 5% do produto via nutrição, né? De acordo com a quantidade de ração. Então, de 25 gramas a 50 gramas por saco de camarão. Às vezes o saco é 30, né? Tem algumas rações que o saco é 30, tem umas que é 40, mas normalmente é 40. O colega da, e outro falou o colega da Federal lá de Pernambuco está dizendo que a adição do lotar via nutricional varia de região para região, né? É uma pergunta, né? Quais os possíveis problemas do antagonismo com a aplicação com outros minerais, como KCl na ração? Eu tenho uma pergunta antes, né? Que foram duas em uma ali. Sim, era do mineral ali, né? Se não me engano, quais minerais? Isso, quais minerais, correto. Eu não sei se tem alguma forma de deixar a ficha técnica no final, assim, que facilita. Mas assim, eu posso falar. Pode me passar pelo menos os maiores. Lá, né? Eu publico junto lá. Que são... A gente está falando aí de mais de 50, mas eu posso falar os grandezinhos, assim. Deixa eu puxar... cálcio, magnésio, sódio, potássio, fósforo, enxofre, ferro, manganês, cobre, zinco, cobalto, níquel, cromo, boro, selênio, que é extremamente importante via nutrição, vadânio e molibdênio. Aí dos aminoácidos são mais 16. Então, assim, eu falei dos maiores minerais. Tem mais. É muito mineral em conjunto, assim. Esse exemplo que você citou do Bruno, ele foi utilizado via ração? Foi utilizado via nutrição. Via 2,5% a 5%, mais ou menos, né? Fica... 2,5% a 5% na nutrição. Nas refeições, em todas as 3 refeições, né? Em todas as refeições. Sim, aplicação contínua. Perfeito. Aplicação contínua, sem restrição. Tem agora a pergunta, acho que tem uma pergunta aqui do LACA aqui, ó. Isso. A Federal Rural. Isso que eu estava... Era aquelas... Se vai variar de acordo com a região, né? E quais os possíveis problemas de antagonismo com a aplicação com outros minerais, como KCl na ração. Então, a aplicação de região para região, na verdade, assim, né? Não é muito voltado para a região específica, porque é mais voltado para o sistema produtivo, vamos dizer assim, né? Cada um tem o seu sistema produtivo de forma diferente do outro. Então, uns trabalham com água doce, outros trabalham com água salgada, outros trabalham com água artificialmente salinizada. E aí você pode ajustar o protocolo de acordo com cada situação em específico. A gente trabalha via ambiente, trabalha via nutrição, em alguns locais, como água salgada, dependendo da situação. Na maioria das vezes você tem uma alcalinidade muito boa, tem um mineral muito boa, então tem que ver em que via seria mais interessante, mas na maioria das vezes é via nutricional. Então não vejo essa situação de região, eu colocaria mais a palavra sistema produtivo, né? Escolha do sistema de produção. Em relação ao antagonismo, não vejo.
antagonismo em relação à utilização do lotar da vida com um KCl da vida, como um exemplo aqui, né? Pelo contrário, eu dou consultoria também em cultivo de produção de camarão, trabalho muito com água doce também. Tem alguns cultivos por volta de 1 de salinidade, dando consultoria, e a gente usa muito também outros minerais envolvidos, porque o próprio lotar, dependendo das condições que você tem na água, que aí é de região para região, né, a condição de água é diferente, você pode ter muito menos potássio na água, né, pode ter muito menos magnésio na água. Então, assim, o lotar, ele entra como uma fonte de cálcio ótima, vários outros minerais menores também ótima, mas tem locais que a gente tem que acrescentar mais mineral. Então, assim, o KCl, ele, pelo contrário, não é antagonista não nessa história, ele entra como complemento. Então, tem alguns locais que a gente acaba utilizando o KCl como fonte de potássio para acrescentar na falta mineral, né? Na falta mineral de mineral na água, no caso. Então, dependendo da situação, às vezes até um sulfato de magnésio, um cloreto de magnésio, dependendo da situação, acaba entrando também dentro da fórmula ali de inclusão de minerais na ração, no caso, né, via nutrição. Perfeito. Eu só responder aqui o Kaique. A questão do alterar o pH, você já falou, né, que coloca ali que às vezes tem problema com alcalinidade, alguns produtos alteram o pH, mas o lotar não altera o pH, correto? É interessante falar esse ponto, professor. É interessante falar desse ponto assim, posso deixar também disponível o trabalho que a gente fez, apresentou na última FENACAN, que foi quando a gente fez o trabalho com a equipe da LACAR, do professor Luiz Otávio e a equipe dele. A gente fez um comparativo entre lotar, bicarbonato de sódio e hidróxido, né, e o hidróxido de cálcio. Então, o que aconteceu? A gente fez a avaliação, o que eles sobem de alcalinidade, o que eles sobem de dureza total, o que eles sobem de dureza de cálcio, o que eles sobem de dureza de magnésio, o que eles alteram na água, a aplicação. Então, a gente avaliou 24, 48 e 72 horas. Então, até 3 dias a gente ficou avaliando. E, assim, em relação ao pH, como acho que foi o Kaique, né, que o senhor comentou, é interessante que a gente tem em campo, para quem está em campo vai saber bem disso, a gente tem na cabeça, e sempre teve, tem alguns jargões que vão ficando, assim, que o bicarbonato de sódio ele mexe pouco no pH, né? Porque, então, às vezes, quando tu tá com um pouco de amônia no sistema, tu tá com teu pH um pouco mais alto, e aí tu fica restrito a utilizar um cal hidratado da vida. Tu segura, não vou utilizar cal hidratado, porque senão eu vou estourar aqui minha amônia tóxica. Então, o cara segura aqui, aí corre lá e compra um bicarbonato de sódio, porque ele acha que vai mexer menos no pH e tal. Então, assim, teve um resultado interessante que a gente teve no bicarbonato de sódio e em salinidade 2. É engraçado, todos se comportam diferente de acordo com a salinidade. Então, assim, não existe matemática exponencial nesse quesito utilização de produto, dose e resposta. Então, assim, eu vou aplicar 10 gramas metro cúbico, o resultado vai ser X. Se eu aplicar 20 gramas metro cúbico, o resultado vai ser 2X, porque é o dobro do 10 gramas metro cúbico. Não é assim que se comporta todos os produtos utilizados via água. Eles têm uma variação, alguns têm saturação, alguns se comportam de dissolução melhor em pH mais baixo, mas é um assunto mais específico, mas assim, se tratando agora só do pH, no comparativo dos 3, né, posso deixar até o trabalho no final aí de alguma forma com o professor, mas no trabalho dos 3, o lotar em 3 dias, que é a avaliação de 3 dias, ele chega a subir no primeiro dia 0,1 nas dosagens de trabalho lá. Então, assim, eu vou falar, a gente trabalhou com 5 dosagens, mas eu vou falar da dosagem de 40 gramas no metro cúbico,
porque é uma dosagem, vamos dizer, a metade, no fim das contas, é uma dose que está ali na metade, que a gente acabou trabalhando, de todas as concentrações que a gente escolheu. Nessa dose de 40 gramas por metro cúbico, bicarbonato de sódio, cal hidratada e Lotar, o Lotar subiu 0,1 na unidade de pH em um dia. 2 dias depois ele desceu, o que ele subiu, ele desceu, ficou zerado, tipo, continuou na mesma. O nosso trabalho foi feito em 7,8 de pH. Então, na hora que ele subiu para 7,9, 48 horas depois ele desceu e voltou. O que ele subiu, ele descontou. Já a cal hidratada e o bicarbonato de sódio, eles tiveram um acréscimo bem significativo. A cal hidratada é absurdo, né? Uma dosagem de 40 gramas por metro cúbico sobe muito o pH. Salvo engano, subiu 2 pontos de pH. Ou foi 1,7, algo do tipo. Ou seja, para quem tinha 7 de pH, o pH já foi para casa querendo beirar ali o 9 por volta disso. E o bicarbonato de sódio também. O bicarbonato de sódio trabalhou, se não me engano, com 0,5 de pH na unidade de pH. Subiu, né, em salinidade mais baixas. É interessante. O bicarbonato ele pode até mexer menos no pH, mas a salinidade tem que estar bem mais alta. Então, assim, salinidades de 25 para lá, ele começa a mexer menos no pH, mas salinidades baixas, o bicarbonato ele mexe bem no pH também. Então, assim, o produto se comportou muito bem nesse sentido de conseguir elevar a alcalinidade, elevou a dureza. Nessa dose, ele elevou a alcalinidade por volta de 25 miligramas por litro, 26 miligramas por litro, num desvio padrão, em 3 dias, que é de dissolução. O bicarbonato de sódio subiu menos a alcalinidade que ele, ficou, se não me engano, 18. A cal hidratada subiu mais, mas subiu 30, se não me engano, 33. Mas o pH dispara, né, da cal hidratada, a utilização da cal hidratada. Daí mexeu pouco no pH, a conclusão da história, mexeu a alteração baixa no pH e aumento significativo tanto na alcalinidade quanto na dureza, que foi por volta de 70 miligramas por litro, que a dureza chegou a elevar também no sistema. Perfeito. Dureza total, no caso. Tem 2 perguntas que têm relação com a adição do Lotar na ração, Guilherme. Então tem a Ana Ádila que pergunta como adicionar o Lotar na ração, levando em consideração se ele se perde na água antes do camarão ingerir no produto. E uma outra que tem uma certa relação aí, qual a melhor forma de adicionar na ração? Dissolvido em água, com melaço, com óleo? Okay. Vamos lá. Tem o ideal e tem a realidade prática, né? Então, assim, tem 2 situações que a gente vive muito. Vamos falar primeiro do ideal. O que é o ideal? Qualquer aditivo que você vai utilizar via nutrição, o ideal é que tu tenha um CMC ali do lado, né? Que é um carboxmetilcelulose, um aglutinante. Né? Você tem um aglutinante, ideal que seja CMC, melaço pode ser? Pode. Óleo pode ser? Pode, mas nada melhor do que um CMC que não mexe em nada na composição da tua nutrição, não mexe em nenhum balanço energético da ração, não mexe em nada, não tem interferência. E é mais barato, no fim das contas. Você comprando um produto em pó, você mesmo faz em casa a solução do aglutinante, então fica meio que uma gelatinazinha fina, e você aplica o produto via ração, mistura o produto e passa o aglutinante por cima. Eu tenho também um protocolozinho que eu utilizo com meus clientes de aglutinante, né, no caso do CMC, também posso disponibilizar. Não sei como é que ficaria, não conheço bem as ferramentas do Instagram, mas posso disponibilizar para você deixar aí. Sim. Essa é a forma ideal. Mistura na ração, tem cliente que usa betoneira, tem cliente que usa a caixa d'água, normalmente o cara tem remo dentro da propriedade, porque tem caiaque, então gira ali no remo mesmo e passa o CMC por cima. E daí eu vou falar da forma que é até mais utilizada, grandemente no fim das contas, mas
tem suas percas, vamos dizer assim, que é a utilização direta do produto. Assim, o que eu mais vejo quando a gente está em campo é utilização sem um aglutinante. Não é o ideal, mas engraçado que tem resultado do mesmo jeito. Logicamente, você tem uma perca de produto. Então, assim, você vai usar aglutinante, possivelmente 2,5% da ração ou menos vai resolver teu problema. E quem não trabalha com aglutinante, normalmente trabalha com 5% da ração, porque ele sabe que ele vai perder alguma coisa ali dissolvida na água e tudo mais. Mas tem um caso engraçado, não sei se o Itamar está aqui, que é da Bahia, um amigo da Bahia, eu visitei com ele Canavieiras, né, o polo, um polo de sistema de produção intensiva de camarão. E assim, eu visitei uma propriedade lá que foi engraçado, que o cara estava utilizando assim, um lotar basicamente como ração. Tipo assim, ó, meu produto que o lotar, quando chegou aqui, a gente começou a utilizar, o crescimento melhorou muito. Eu tinha chegado lá até para visitar ele. Ele estava com uma baixa de alcalinidade muito grande, porque ele tinha passado por um período de chuvoso. Então a captação dele desceu muito a alcalinidade. O camarão deu uma certa segurada e ele estava utilizando o lotar e, assim, o crescimento respondeu na mesma hora, assim, respondeu na biometria seguinte. E assim, a indicação de dose foi 5% e o cara estava trabalhando com 10%. Sem aglutinante, sem nada, porque um aditivo para ração é muito barato, o lotar. Então acaba que o cara extrapola, muitas das vezes. Se a resposta está vindo, ele acaba extrapolando. Não vai ter um acréscimo tão significativo assim no custo, por ser até em conta ser utilizado via nutrição, que a utilização é baixa. E assim, o funcionário dele falou assim, cara, tem coxa aqui que eu coloco só lotar. E o camarão vem assim, até, chama de coxa as bandejas, né? Vem mais nesse coxo do que em outros coxos, assim. E assim, foi um relato bem surpreendente, assim, que eu tive. E assim, interessante demais a visão do produtor olhando a situação e tendo um resultado muito significativo. Assim, o cara estava tirando um camarão de 18 gramas, foi em dezembro ali, quando eu fui para lá, e estava tirando um camarão de 18 gramas, com um tempo de cultivo, não vou lembrar agora, mas era um tempo de cultivo até baixo, o camarão estava crescendo significativamente, a densidade até alta para a situação. A produtividade dele ia dar uma produtividade boa, se eu não me engano, 3, 4 toneladas por hectare que ele ia conseguir tirar. Mas já tive relatos desse tipo, tem outros relatos também, mas esse daí foi bem engraçado, assim, do cara estar utilizando direto no coxo. Ele considerava que o camarão estava vindo ali comer, porque ele via o camarão vir para a bandeja. É interessante, assim. Tem outros locais, como a Lagoa Sergipe, que o pessoal chama de açúcar, o açúcar do camarão. Porque eles consideram que é engraçado. Brejo Grande, se tiver alguém de Brejo Grande aqui, pode confirmar até essa situação. Brejo Grande, Sergipe, eles utilizam bastante e eles chamam de açúcar lá na região, lá pelo camarão vir mais ao coxo quando está aditivado com lotar, assim, na nutrição. Então, tem cliente lá que acaba chamando de açúcar. Assim, cadê o açúcar? Então tem esse exemplo aí do Bruno, do pessoal da Bahia, do pessoal lá de Brejo Grande, né, no Sergipe, de produtores que tiveram resultado, né, com o uso do produto, né, do lotar, para atingir essa questão que nós estamos levantando aí de deficiência mineral, né? Você lembra de mais algum ou vamos para frente? Algum interessante? Tem vários casos. São relatos interessantes, né, do resultado do produtor, né, para a gente... Tem vários casos, assim. Os casos mais interessantes, eles são relacionados à água doce, via nutrição, né, que o resultado é muito significativo, porque assim, o camarão parou de crescer, diminui o crescimento, às vezes até trava, muito mole. Quando você acaba entrando com ele via nutrição, que acontece muito na Lagoa Sergipe, que tem uma deficiência mineral grandíssima lá nessa região, conheço assim, bem de perto a realidade de Alagoas Sergipe, da cassinicultura, e é um produto que acaba encaixando muito bem, porque o resultado ele acaba sendo na biometria seguinte.
porque o camarão ele passa menos tempo mole, né? Entrou em muda, vai passar ali 2 dias, 3 dias em muda ali. Tem camarão que é assim, dependendo da situação, se você tem baixo mineral. Então o camarão passa muito mais rápido por esse período, naturalmente tende a crescer mais. Camarão grampeando, a gente pegou muito isso né, nesse tipo de região também. O camarão para de grampear, porque o grampeamento é um dos sintomas também de deficiência mineral. Então é bem visível essa situação. Tem grampeamento que é voltado para a questão sanitária, no sentido de outras doenças, e tudo mais. Mas tem boa parte do grampeamento para baixa salinidade, a chance é muito grande de ser falta de mineral, principalmente magnésio, potássio, vitamina B, então acaba ocasionando, né, esse tipo de situação. Teve um caso do Vitor Proença, que atendia um cliente no Ceará, se não me engano, na região de Acaraú, que foi interessante. O cara tinha um viveiro, tinha viveiros testes assim na fazenda, viveiros pequenos. Daí ele conta que o cliente foi usar o produto e deixou a alcalinidade na casa de 60, por volta de 60 em alguns viveiros testes. Em alguns viveiros ele aplicou lotar via nutrição e deixou a alcalinidade por volta de 60, e outros viveiros ele não aplicou. Aí trabalhou, continuou o cultivo. No viveiro que tinha alcalinidade 60 e estava trabalhando via lotar, nutrição, ele tinha crescimento normal, nada tão sobrenatural, mas tinha um crescimento normal, e não via mortalidade. No viveiro oposto, ele tinha mortalidade muda toda vez, né? A alcalinidade na casa de 60, 70, e toda vez que mudava tinha problema, toda vez que mudava tinha mortalidade, e o crescimento bem baixo também. E aí se demonstrou interessante assim, né? Falta pesquisa, logicamente, para a gente entender melhor essa parte mineral, mas assim, a gente tem muito resultado de campo interessante. E nesse caso, assim, veio uma luz assim na cabeça da gente olhar para essa situação e dizer assim, pô, o quão o camarão compensa a deficiência mineral, a deficiência até da alcalinidade, assim, do carbonato de cálcio que tem na água, que era para ele pegar, e consegue pegar via nutrição, uma coisa que já está ali dentro do organismo dele, né? Ele já comeu aquilo ali. Então, assim, talvez para quem é da pesquisa aí que está me ouvindo, abrir um pouco os olhos de que a gente tem muito trabalho a ser feito ainda da parte de utilização de mineral, né, na verdade, de maneira geral, para a produção de camarão. E esse resultado de campo foi muito interessante assim por esse lado, olhar que o camarão meio que estava compensando a baixa de alcalinidade no meio, né, no ambiente, via nutrição, porque o mesmo lote não estava indo tão bem em alcalinidades baixas, e um lote compensando via nutrição estava conseguindo, numa realidade que era para morrer mesmo. Eram viver testes, assim, uma realidade que não era para ter um ganho expressivo. E estava conseguindo produzir sem ter mortalidades, e que a gente sabe que quando baixa a alcalinidade, para morrer em muda é muito simples, é muito fácil. E o cara estava conseguindo produzir. Agora eu não vou lembrar o nome do produtor, mas talvez se o Vitor Proença estiver aí, não sei se está, mas ele lembra o nome do rapaz especificamente. Mas foi muito interessante esse caso. Uma grande cliente, né, grande compradora do próprio lotar é a própria Camanol. Então a Camanol utiliza o lotar no seu sistema intensivo, acaba trabalhando bastante com o lotar. Tem utilização via bocache também, que a gente acaba trabalhando, está em negociação com algumas fábricas de bocache aí também, que acaba utilizando o litotânio direto na fórmula do bocache, para estabilização do bocache ali na fermentação, para adição de um alcalinizante. Tem alguns usos interessantes do produto. Eu acho que é isso. Tem alguma
pergunta Não, mais, professor. tem um colega lá de Santa Catarina, né? A gente agradece o pessoal do Sul também que estão participando aqui junto com o Nordeste, junto com todo o Brasil, né, dizendo, um zootecnista, né? Um amigo de profissão de vários. Não estamos falando só de engenheiro de pesca e oceanógrafo, como a gente estava comentando, né? Mas que ele utiliza lá o lotar e acabou o grampeamento nos tanques dele lá, né, nos viveiros dele. Pô, Mas é bem interessante. uma coisa que eu estava lembrando... Seria interessante saber o sistema de produção dele, né? Porque tem laguna lá que produz camarão em sistema tradicional, né? Mas tem alguns produtores de sistema intensivo lá também. Isso. Seria interessante até conhecer um pouco do sistema dele aí, mas assim, é o relato que a gente ouve diariamente, assim, da realidade. Então, assim, eu costumo dizer, até para a própria Escama, que é distribuidora, para os meninos lá, que assim, o cultivo de água doce, eu acho que ele, quem trabalha com água doce não deve, é quase um pecado hoje não ter um lotar da vida ali dentro do seu estoque, porque é natural, você tem muita deficiência mineral, um produto de um aditivo via nutrição extremamente barato em comparação a qualquer outro aditivo, orgânico, entra muito bem dissolvido, né? Porque tudo que é orgânico, ele tem uma dissolução mais fácil, você tem uma biodisponibilidade mais simples do que ser algo simplesmente mineral. No mínimo, esses ambientes de água doce, eles têm que ter quase que por obrigação em estoque ali, porque acaba sendo um benefício direto e muito rápido, né? Você consegue olhar o efeito, como eu falo, né, na biometria seguinte, porque você tem muita deficiência mineral. Então, na hora que começa a entrar, o camarão começa a vir até mais na ração, por isso que o pessoal de Brejo Grande fala que é açúcar. Porque o camarão, ele sabe que ele está com deficiência mineral ali. Então, quando a nutrição vem com uma necessidade maior, vem com uma quantidade maior de mineral, ele entende perfeitamente, assim. Pode ter certeza que aquele bigodinho ali, aquele órgão sensorial dele, define muita coisa dentro da água, assim. Eu tive muitos exemplos assim, de consultoria que eu aprendi assim, na prática a ver o quão o camarão consegue definir o que é o que na nutrição dele. Ele sabe definir muito bem. Para quem está no campo aí, queira misturar duas rações. Uma de péssima qualidade, uma boa qualidade, você vai ver o que ele vai escolher lá. O que vai sobrar no couro. O Cristiano está dizendo lá de Santa Catarina que o sistema dele é o tradicional de viveiros abertos, né? Mas quando você estava falando do exemplo lá de Acaraú, e falando da questão das informações, do conhecimento, na informação prática, e aí me veio, né, alguma indagação aqui. Será que tem algumas objeções que os produtores têm na cabeça dele, no sistema dele, em não usar? Talvez essa questão do desconhecimento, né, a falta de informação, até você comentou, né, que a gente precisa ter um conhecimento científico de algumas coisas, mas você mostrou um monte de resultado prático que mostra, né? Pode ser que algum produtor tenha alguma objeção. Você já se deparou com alguma coisa parecida, assim? O que eu encontro muito no campo, assim, é uma situação. Hoje em dia, né, com as doenças, aí, seu bem sabe, da questão sanitária, é um problema extremamente grave para a nossa realidade. Então, assim, você usa muito ácido orgânico. Então, assim, e aí é o momento que o produtor se pergunta assim, peraí, será que o lotar, como fonte de alcalinizante que ele não vai atrapalhar meu ácido orgânico nessa hora? Então, porque o lotar, ele vai achar que vai alterar o pH para cima e o ácido orgânico altera o pH para baixo, então acaba neutralizando. Então, assim, eu sempre deixo para conversagem com algum técnico. É interessante entender essa situação. Já sentei para conversar com alguns técnicos assim da Adiceu, né, que trabalha com fornecimento de ácido orgânico também. E eu mostrei meus pontos assim, né, de como o produto acaba entrando via nutrição e tudo mais, e os técnicos de lá mostraram os pontos dele, e no fim das contas a gente concluiu que não era antagonista, que a gente acabava recebendo, tanto eles, que tinha um cliente que utilizava
o Bactinil e trabalhavam com Lotar, quanto eu do lado aqui, que meus clientes utilizavam Lotar e tinham que trabalhar com Bactinil por um problema, definição de problema sanitário e tudo mais. Então, assim, foi até mútuo a situação quando a gente sentou para conversar, porque ele tinha os problemas deles de lá e as indagações deles de lá, e eu tinha as minhas daqui para lá. E, no fim das contas, a gente concluiu que realmente não tem como ser antagonista uma coisa com a outra, pode trabalhar em conjunto, porque o que acontece? O Lotar mexe muito pouco no pH, ele não tem diferença significativa de alteração no pH. E no caso do Bactinil, da Adisseu, ele não é um acidificante do trato intestinal, não é o objetivo dele acidificar o trato intestinal. A resposta dele, né, o trabalho dele, ele mata por contato. Então é como se tu colocasse uma bolinha pequena de ácido dentro da tua ração, e aonde ele vai passando no trato intestinal, ele vai tocando nas bactérias. Naturalmente, quem tem mais sensibilidade a pHs mais baixos vai morrendo, vai tocando nele e vai morrendo. Ou seja, não é um produto como outros produtos de ácido orgânico voltado para animais terrestres, monogástricos, que realmente tem esse objetivo, né? O animal terrestre, o ácido orgânico do animal terrestre tem o objetivo de acidificar o trato intestinal. A aquicultura não. O pH do trato intestinal do camarão começa com 7 e pouco, termina com 9. Você vai querer acidificar um trato intestinal de um animal que tem 9, você vai querer levar para quanto? 4, igual um frango? Não encaixa uma coisa com a outra. Então, assim, até uma situação para dar uma dica aí para quem trabalha com ácido orgânico, ter cuidado com esse tipo de situação, utilizar ácido orgânico de um animal terrestre no animal aquático, onde as coisas muito bem não se encaixam muito bem. E uma outra situação que o trato intestinal do camarão acaba sendo influenciado também pela água. Na maioria das vezes, as condições de água estão com pH acima de 8. Então, assim, você querer brigar, querendo colocar um ácido orgânico da vida que foi desenhado para monogástricos, para animais terrestres, que o objetivo lá é acidificar o trato intestinal, não é a alternativa mais interessante. Assim, você tem que pensar num produto mais focado para aquicultura mesmo, como acidificantes por contato. Né? Você mata por contato, não por acidificar o trato intestinal. Então, assim, é uma situação que eu pego em campo, essa situação de se será que ele é antagonista ou não do ácido orgânico. Para quem usa nem para quem usa acidificante de monogástrico da vida num peixe, num camarão, não é antagonista, quanto mais para quem realmente pega um produto desenhado para aquicultura que ele mata por contato. Perfeito. Então, assim, é uma situação que eu vejo e talvez, falando assim, possibilidade de uso e de não uso, tem algumas situações que você tem o ambiente naturalmente era outra pergunta que eu ia falar. Equilibrado, né? Será que tem alguma situação que ele não precisa, algum jeito errado de usar o produto? Existe algum cenário assim? Eu não posso nem dizer que de jeito errado. Vamos lá voltar à pergunta, acho que dá uma moça que perguntou, né? Algo do tipo. Assim, voltando à história do errado, talvez, nem sei se muito bem a palavra certa é errado, no sentido de utilizar sem aglutinante, porque a gente tem resultado em campo. Talvez perca eficiência, é natural, mas o produto vai ser dissolvido para a água. Tem cliente que acaba jogando a ração na bandeja e acaba jogando um punhado de Lotar junto ali, que ele considera que o camarão vai pastar ali no trato intestinal e vai pegar alguns grãos ali de Lotar também. Tem cliente que faz isso. Região de Canavieiras, peguei os sistemas intensivos, o pessoal da Puximar me relatou esse tipo de manejo que eles fazem lá. Tem resultado, assim, da forma que eles trabalham. Eles utilizam via água também, como alcalinizante de sistema intensivo. Voltando à tua pergunta, em locais que talvez não tenham necessidade, o que eu vejo é a situação de salinidades
captação de água marinha, no caso de utilização talvez via nutrição, dependendo da situação, baixa salinidade, baixa densidade. Então assim, você tem baixa densidade, captação de água marinha, as condições da tua água marinha em termos de minerais estão totalmente desbalanceados, pode ser que não tenha interferência no sentido de não vai ter um resultado significativo, porque tu já está numa condição de ambiente muito bom. Agora, vamos lá. Essas mesmas condições e sistema intensivo, aí eu já falo ao contrário. É engraçado. Ele te dá um resultado interessante também, porque tudo que é intensificado, tu necessita de ter um plus a mais na nutrição. Então, tipo, para quem trabalha com sistema intensivo, é natural a aditivação. Porque na maioria das vezes sempre está faltando alguma coisa na tua nutrição. Então, assim, o cara que trabalha com 20 camarões por metro, 10 camarões por metro, é uma realidade diferente de quem tem o mesmo ambiente e está trabalhando com 150, 200 camarões por metro. Porque a demanda é diferente. A demanda mineral é diferente. Então, assim, tudo em termos de demanda é diferente. Então, acaba que você tem que ter uma melhor condição de mineral, uma melhor condição de aditivo, de toda a gama, assim. Então, tem que ter uma dica aí para quem trabalha com sistema intensivo, ter esse cuidado. Não é só a ração que vai resolver teu problema, não. Você acaba sendo altamente dependente de aditivos. Então, como você estava aí, a gente já está chegando aqui perto das conclusões, né? Mas a gente tentar explicar um jeito correto seria esse, como estava falando, via ração, num processo intensivo, né? Independente do ambiente, principalmente em quem está com águas continentais, né? Mas eu lembrei que tem um colega aqui, um Alexandre Vioto, que está perguntando se pode usar em PLs, né? Aí eu lembrei, a gente tinha comentado, eu acho que em outro momento, às vezes está chegando 6, 7 gramas, começa a ter dificuldade de crescimento. Acho que foi no caso do Bruno, né, que você falou. Então, qual seria assim, a recomendação, o jeito correto, ao longo do ciclo do cultivo, na ração? Como eu volto a comentar, como acaba sendo um aditivo, em comparação a qualquer outro aditivo, é um aditivo relativamente barato, e a demanda mineral ela não ela só aumenta ao longo do cultivo. Quanto maior é o camarão, pode ter certeza que mais mineral ele precisa. Tanto é que você vai ter vários relatos, assim como você comentou, de campo do cara dizer assim, ó, o camarão estava crescendo muito bem até 6 gramas. Depois de 6 gramas, parou ou está com um crescimento extremamente lento. O que é isso? Naturalmente o camarão demandou mais mineral e não tinha. Na maioria das vezes é isso. Assim, demandou mais mineral, não tem, a alcalinidade baixou demais, não tem. E aí, no caso, a utilização é de lava em diante. A preocupação seria só se for utilizar aglutinante, né? De uma ração melhorzinha, né? Uma ração microextrusada, para quem vai trabalhar lá desde o início, mas sim, pode trabalhar desde lava até a engorda final. Então, assim, como eu falo, você vai trabalhar 2 quilos de aditivo por saco de ração. Então, acaba sendo, para um produto de aditivo de custo baixo, bem em conta, no fim das contas, e o resultado é muito superior ao investimento. Guilherme, nós estamos quase chegando no final, né? Nós apresentamos para os colegas aí. A gente primeiro tinha um problema lá de deficiência mineral e aí fizemos uma brincadeira aqui de navegação aí com o oceanógrafo, né? Então apresentamos o Lotar como um atalho para resolver logo essa questão de deficiência mineral. E aí tem várias pessoas, eu vi comentando, tinha um pessoal aqui que não sabia o que era escama forte, se tinha na região, mas vai que o produtor aqui que está escutando a gente, ele resolve, bom, então eu dá na minha cabeça, o produto é interessante, e aí eu vou começar, quero usar. Como é que ele faz? Tinha gente que não conhecia a escama forte, aí ele se convenceu, né? A gente conseguiu explicar ele aqui, e como é que ele pode aproveitar a oportunidade de usar esse produto, quais são os passos que ele precisa fazer, que eu tinha colega que não conhecia escama forte, como é? Tem gente aqui de todo o Brasil, como é?
Como é que ele colocaria isso em prática, Certo. tudo que nós falamos hoje? Então, assim, ó, hoje o produto Lotar, né, ele é um produto da Primacy, e a distribuição dele voltada para aquicultura de maneira geral, ele está único e exclusivo dentro da distribuição da Escama Forte. Certo. Né? Eu não vendo lotar, entre aspas, para cliente, de produtor direto, vamos dizer Certo. assim. Então, assim, o produto está na A distribuidora. Escama Né? Forte. Tá na Escama Forte. Assim, para quem não conhece a Escama, a Escama hoje é a maior distribuidora de equipamentos e produtos para a aquicultura brasileira. Certo. Tá em alguns estados ela tem, ela acaba tendo loja física, né? E tem no caso do site dela, eu estou fazendo a live aqui pelo Instagram da Pronto, própria Escama é só Forte buscar aqui. lá, né? Tem o site no Instagram, Tem Escama Forte, tem o Facebook, né? tem um site, tem o contato dela aí. Mas assim, a Escama Forte é hoje a maior distribuidora de equipamentos e produtos da aquicultura brasileira e a responsável pela distribuição. Né? Então, hoje no Ceará tem 2 lojas, né? Uma em Acaraú, outra em Aracati. Aí a gente vem para Natal, a matriz da Escama Forte. Tem uma loja em Itabaiana, quem está na Paraíba. Tem uma loja em Brejo Grande, Sergipe, quem está em Sergipe. Quem está em Alagoas tem Coité do Noia, próximo a Arapiraca, ali no Sertão. Também tem uma outra loja em Alagoas. Descendo um pouco mais, vai ter Bahia, em Canavieiras, também, para quem está na região. E São Paulo, Taubaté. Então, a Escama Forte tem loja física nesses locais que eu comentei, e aí tem todo o contato aí da Escama aí no Instagram da própria Escama Forte, vai ter o contato e tudo mais. Caso queiram discutir a parte técnica mais a fundo, podem entrar em contato com a Escama e solicitar o meu contato para uma discussão mais específica, vamos dizer assim. É um prazer sempre atender e discutir protocolos com clientes, né, mostrar caminhos mais efetivos, vamos dizer assim, para a utilização do produto. Pode solicitar meu contato lá na Escama. Não sou funcionário da Escama Forte, nesse caso eu presto serviço para a Primacia e a Escama, no fim das contas, acaba comprando o produto da Primacia e distribuindo. Eu faço só a parte técnica do produto e comercial para a Escama. Perfeito, perfeito. E aí, se você tiver aqueles comunicados, você pode passar para o meu e-mail, de repente eu vou distribuir para o pessoal aí que está assistindo, alguns que eu tenho um e-mail aqui que já seguem aí o PSF, aí a gente vê, né, para tirar dúvida, alguns você tinha alguns artigos técnicos, algumas coisas relacionadas ao produto, né? Certo? Posso encaminhar para o senhor via WhatsApp ali, facilitar, tenho na mão ali. E aí eu passo para o pessoal aí. Nós estamos quase encerrando aqui, porque nós estamos emprestados aqui na sala do Instagram, né? E aí o dono da sala já está querendo acabar aqui a nossa live. Rapidamente passou 1 hora, Guilherme. Foi rápido aí a nossa conversa e nem notei aqui que estava acabando, né? Eu gostaria muito eu agradeço muito a você e ao Alex, né, que articulou comigo essa live aí, a Escama Forte, né, a Laís deu um apoio logístico aí para divulgação, né, e o Alfredo com toda a sua equipe que apoia aí que apoiou, né, essa nossa live de hoje, né? Então é um conteúdo muito rico, né? Eu vou terminando aqui, já vou disponibilizar para os colegas aí, para poder rever, tirar alguma dúvida, né? Porque a gente falou rapidamente aí durante 1 hora e o conteúdo vai ficar lá disponível na conta do PSF, né? E eu acho que o Escama Forte também vai disponibilizar lá na conta da Escama Forte, né? Então eu agradeço também aos colegas que ficaram conosco aí, o pessoal passa o dia no campo,
é muito corrido, né? Nós estávamos no campo, mas o pessoal que aguentou essa uma horinha aqui, deu o tempo dele, que é o que o ser humano tem de mais valioso, né? O seu tempo, né? Porque perdeu essa uma hora, não tem mais como recuperar. Então, seriam minhas palavras finais. Você quer falar algumas outras palavras aí, Guilherme? Eu tenho agradecimento a fazer também, assim, né? Mas tem uma outra situação. Eu já participei de outras lives, assim, voltada para o Instagram também, Uhum. e acabou que diz que tem um limite de uma hora, né? E Ele acabou que, ele atualizou aqui o sistema aí, passou de uma hora. é, pois é, na live lá a gente também estava esperando É, cair com uma hora, ser contado e tudo mais. isso, Aí, não sei porquê, no fim das contas, acho que passou de uma hora, a gente ficou. atualização, né, do sistema aí. A gente acabou passando, porque tinha também muitas perguntas Uhum. lá e foi respondendo, no fim das contas Rapidinho dá uma o hora. tempo passou e foi bem mais de uma hora ali. Então, assim, se tiver mais alguém e o Instagram não cortar, eu estou disponível para responder sem problema nenhum. Uhum. Qualquer pergunta, mas deixo logo o meu agradecimento à Escama, novamente, por ter me convidado para falar desse assunto. Para mim, é sempre um prazer falar de camarão de maneira geral. Assim, eu vivo da aquicultura, quando não é consultoria, é a parte comercial, mas assim, a consultoria assim, é uma paixão, assim, resolver problema e assim, quanto problema a gente não tem para resolver, assim, Sim, sim, principalmente na caçicultura, sim, sim. né? Quem trabalha com camarão. Uhum. Então, para mim, sempre é um prazer muito grande falar de aquicultura de maneira geral. Dos assuntos mais simples aos mais complexos, assim. Então, para mim, sempre vai passar muito rápido qualquer conversa voltada para aquicultura de maneira geral, mas agradeço bastante a Escama, principalmente em nome de Alfredo, Laís e Alex, que foram os que acabaram conseguindo organizar aí esse encontro. E é isso, agradeço também quem está ouvindo a gente aí até agora, os amigos que comentaram, clientes, né, que com o tempo vão se tornando amigos, Uhum. assim, e é interessante, assim, o quão os resultados significativos vieram, assim, de alguns que tinham um pé atrás, outros, que até por ser barato, né, o aditivo, o cara tem um certo receio de utilização, se realmente vai ter aquele resultado significativo. Agradecer a todo mundo que participou e fico à disposição. Se tiver mais pergunta, estou aqui para responder. Perfeito. Nós vamos precisar encerrar, né? Também estava chegando do campo. E aí eu vou disponibilizar aqui e vamos aí tirando algumas dúvidas ao longo do tempo aí. O pessoal já está se despedindo aí, tá? Então, nós vamos... Oi. Acho que eu consigo passar... Acho que eu consigo me passar meu contato aqui, professor, se o pessoal tiver dúvida. Pronto. Me passa que Talvez mande eu coloco mensagem. lá na publicação lá. Você me passa por WhatsApp lá e aí eu coloco lá na publicação do Instagram. Aí quando for publicar, coloco lá. Perfeito? Beleza. Valeu? Então, muito obrigado Beleza. a todos. Tem esse telefone? Eu coloco lá o telefone? Sim. Pronto, Esse é meu contato. pronto. Então eu vou colocar lá. Tá bom? Beleza, pessoal? Muito obrigado e fiquem com Deus. Eu vou já organizar aqui a publicação. Tá ok? Valeu, tchau, tchau. Tranquilo. Até a próxima.